dia! Estamos no ar mais uma vez com o nosso boletim diário para a gente trocar aquela ideia maravilhosa e matinal sobre futebol, os principais acontecimentos. Como é que você tá nessa manhã, hein? Eu quero saber, já responde aqui para mim no chat. Quem é seu time? De onde que você fala? O que você espera para essa próxima semana? Porque essa semana já começa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que tá de volta, né, pessoal? Graças a Deus. Eu estava com muita saudade desse campeonato. E já a gente vai começar a falar sobre isso. Antes, não esquece de dar seu like aqui na nossa live, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver aqui no Link Esporte Clube, ao vivo, trocando uma ideia, uma resenha de futebol, você vai ser acionado para participar com a gente. E eu já vou começar então falando da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje já tem jogo, viu? Pela segunda rodada, o jogo que acontece entre Bahia e Fluminense, jogo que acontece 9h30 da noite lá na Fonte Nova. O Bahia vai receber o Fluminense. Os dois times que a gente não chegou muito a conversar, como que eles se saíram, né, aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente deu uma passada ontem por todos os resultados, então você já sabe que o Fluminense empatou e que o Bahia perdeu para o Internacional, mas a gente não conversou muito sobre o que os técnicos acharam dessa estreia no Brasileirão, né, quais são os apontamentos iniciais, tanto do Rogério Ceni, que hoje treina o Bahia que é do Grupo City, quanto do Diniz, que treina o Fluminense, o atual campeão da Libertadores, um time que segue fazendo um bom trabalho e que também tem chances de conquistar alguns campeonatos esse ano, um bom elenco. Enfim, a gente vai trocar essa ideia agora nesse comecinho e eu vou começar a falar do Bahia. Já eu vou chamar a sonora do Rogério. O Bahia perdeu para o Internacional. Aí nessa estreia, o Inter que jogou lá no Beira-Rio, estreou muito bem, né? O Inter precisava dar essa resposta para o seu torcedor, porque não vinha de um bom momento na Sul-Americana, né? Perdeu, não chegou nem na final do Campeonato Gaúcho. Então o Internacional precisava dessa resposta, mas assim, precisa mais. Precisa continuar entregando, né? Esse jogo contra o Bahia, lá no Beira-Rio, ganhou, mas ainda é muito pouco para o Internacional. Então, a gente acompanhou esse jogo, o Bahia conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu o empate. E o Rogério Ceni fala com a gente sobre esse momento. Vamos relembrar, então, o que ele falou depois desse jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Primeiro que o jogo estava um jogo muito truncado, difícil, né? Não foi um jogo com tantas oportunidades de gols, assim, até o momento que nós fizemos o gol, a gente sofreu, acho que perto do minuto 70, por aí foi o gol, e a gente podia ter tentado ao menos segurar minimamente para o torcedor começar a cobrar um pouco mais o time, deixar um pouco mais nervoso. Infelizmente nós estávamos ainda comemorando o gol, sai um lateral, e tomar um gol de lateral da maneira como foi é complicado. E aí acontece o reverso, né? Porque o torcedor começa a cantar e incentivar e o time adversário sempre tende a crescer nesses momentos. Então tomamos 2 gols de bola parada. De um lateral, de uma bola de segundo pau que nós sabíamos que é onde os escanteios eram batidos. O que fica é que a gente tem que ter mais maturidade para depois que consegue a vantagem fora de casa, né? Colocar o adversário numa situação mais difícil por mais tempo, né? Deixar eles numa situação mais complicada. Eles reagiram, acho que, o tempo que demorou, metade do tempo foi na comemoração, a bola saiu, lateral e gol. Uma falta de atenção. Acho que tomar o gol, logicamente, de um time como o Inter, não é uma coisa, é um time que tem qualidade para criar. Mas de um lateral assim, aí foge um pouco do padrão da gente. Tá aí, então, o Rogério falando dessa dificuldade, desses erros que o time teve, o elenco teve no jogo contra o Internacional. Ainda citou a bola parada, falou que foi desatenção dos jogadores. O Rogério, que vem aí exercendo esse trabalho no Bahia, não conseguiu também vencer o campeonato estadual lá na Bahia. Quem foi o vencedor esse ano foi o Vitória.
E isso preocupa também, né? O torcedor vai começar a dar uma implicada aí com o Rogério já já. Eu vou passar então uma possível escalação para hoje à noite, porque você, que é torcedor do Bahia, ou gosta de acompanhar, né, o futebol brasileiro, Brasileirão, é legal a gente ficar por dentro de quem serão, né, esses jogadores escolhidos como titulares para representar aí o Bahia. Ó, o time provável do Rogério Ceni tem Marcos Felipe, Arias, Cano, Cuesta e Rezende. Aí no meio-campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. E na frente, o Tassiano e o Oscar Estupinan. Ou Everaldo, né? Ainda tá nessa dúvida aí de quem que vai estar na frente do Bahia. Esse é um possível Bahia para hoje à noite. Jogo bom, jogo pra gente acompanhar. E agora a gente vai pro outro lado do rolê, digamos assim. Vamos falar de Fluminense, porque o Flu empatou, né, na rodada de estreia aí do Brasileiro contra o Bragantino. Foi um jogo importante pro Diniz, um jogo que apresentou, o Fluminense conseguiu apresentar aquele futebol, mas ainda falta, né? Vem aí de algumas oscilações, né? O Diniz vem de algumas oscilações, mas sempre fazendo bom trabalho e sempre com o elenco à sua disposição. A gente já vai ouvir o Diniz também, o primeiro áudio dele, falando um pouquinho da partida em si. E depois, na sequência, eu vou chamar uma outra parte ali da coletiva dele, depois do jogo contra o Bragantino, o time de Bragança Paulista, né? Que sempre tem bons momentos, um time que oscila bastante, o Bragantino, às vezes tá muito bem, a gente fala, agora o Bragantino vai, com certeza, vai ganhar um Campeonato Brasileiro, vai ganhar uma Copa do Brasil, e aí ele não consegue manter o rendimento e cai. O Fluminense acabou estreando aí contra o Bragantino, e aí houve esse empate. A gente vai ouvir então o Diniz sobre o pedacinho inicial só sobre esse jogo. Vamos ouvir o Diniz então, 30 segundinhos. Jogou bem o primeiro tempo, aproveitamos de um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente fez, porque eu podia ter virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois, em 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. É isso aí, o empate, né? Sofreu um empate, estreou em casa. É claro que o torcedor do Fluminense, né, queria a vitória. Era possível ser vitória, mas o time do Bragantino é um time bom também, muito consolidado dentro de campo. Um time que tem experiência, que o seu esqueleto já tá montado há um tempinho, né? Você concorda comigo? Discorda? Comenta aqui. E aí a gente vai trocando essa ideia. E aí, hoje também o Fluminense já tem um time pré-estabelecido, um provável time, né? Claro, essas escalações que eu tô dando aqui é uma provável escalação, porque a escalação oficial sai só 1 ou 2 horinhas antes do jogo. Então, ó, hoje o Diniz provavelmente vai com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Martinelli, Diogo Barbosa, André Lima, Ganso e Marquinhos, e na frente Arias e Cano. Então, provavelmente esse é o time que o Diniz vai usar aí hoje à noite, 9h30 da noite, como eu já falei, lá na Fonte Nova, o Bahia recebe o Fluminense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, eu gosto já da segunda rodada, porque eu não sei vocês, mas pra mim o campeonato já vai se desenhando, entendeu? Já vai criando uma forma, você já começa assim, olha, esse time aqui já é o segundo seguido que ele vence, já tá conseguindo os pontos, a gente já começa a ver um comecinho do desenho. A primeira rodada é só para entrar no clima, digamos assim, mas já a segunda a gente já consegue ver quem são aqueles times em potencial. Eu gosto muito de acompanhar. E falando nisso, só vamos ouvir mais um pouquinho do Diniz, porque ele falou ainda mais um pouco sobre esse elenco dele, sobre o que ele espera para esse próximo ano. Vamos ouvir o Diniz, então. Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo, se ele não saiu titular, ele entrou na partida. E na imensa maioria das vezes correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade, e para jogar de 8 ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente.
só vê a quantidade de gols que ele tem, de assistência, mesmo não sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando o Lima entra no time. Obviamente você pode falar assim, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque esse é um jogador que merece crédito com o torcedor do Fluminense, porque ele foi muito importante em tudo que a gente tem conquistado nesses últimos tempos. Então tá aí o Diniz falando do Lima, né? Ele que joga ali no meio-campo do Fluminense e digamos que ele falou da importância do Lima aí no último jogo. Um pessoal falando que o jogador talvez não rendeu tanto quanto poderia, mas o Diniz insiste que é um jogador bom, faz boas assistências e tem sim uma consistência dentro de campo, é importante para ele. Então, só contextualizando aí um pouquinho mais sobre o jogo em si e a importância dos jogadores. E aí o Diniz resolveu destacar o Lima e também foi indagado sobre isso e resolveu destacar aí o jogador. Bom, e aí, hoje começa a segunda rodada. E tem também os próximos jogos. Eu já vou chamar a tabelinha aqui dos próximos jogos da segunda rodada pra você não ficar perdido, hein? Pra gente não ficar perdido por aqui. Ó, segunda rodada começa hoje, como eu já falei, Bahia e Fluminense, lá na Fonte Nova, 9h30 da noite. Amanhã o jogo entre Cuiabá e Vitória, que seria amanhã, foi adiado, né? Pela Copa Verde, que o Cuiabá está disputando. O Bragantino e o Vasco da Gama se enfrentam amanhã, 7 horas da noite. No mesmo horário desta quarta, Grêmio e Atlético Paranaense vão jogar também a segunda rodada. O Grêmio recebe aí o Furacão. O Fortaleza recebe o Cruzeiro às 8 horas, já uma horinha depois. E aí já tem uma outra folhinha pra gente dar uma olhadinha aí nos próximos jogos, uma outra tela. Aê, o Galo vai jogar contra o Criciúma no mesmo horário. Juventude e Corinthians. Ê, Coringão. Coringão tem que apresentar mais, né, gente? Tem que dar uma resposta pro seu torcedor. Juventude recebe o Corinthians às 8 horas. Também mais tarde, 9h30 da noite, tem Palmeiras e Inter. E no mesmo horário, 9h30, Flamengo e São Paulo. O jogo pra gente ficar de olho, mas muito de olho, porque o São Paulo é outro time que precisa. Dá uma resposta pro seu torcedor, que tá por aqui, não tá mais aguentando as decisões do Carpini, não tá gostando do desempenho dos jogadores dentro de campo. E o Flamengo tá bem, vai jogar dentro de casa. Então, fiquem atentos porque talvez, dependendo do resultado desse jogo, fortes acontecimentos estão por vir aí, lá pelo lado do Morumbi, no Tricolor Paulista. E o Botafogo, o último jogo da segunda rodada, enfrenta o Atlético Goianiense na quinta, 9h30 da noite. Esse aí, os próximos jogos da rodada. E agora, eu vou falar um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras que tem novas contratações. Já vou pedir até a imagem dele aqui, se a Mari puder colocar pra gente. Cadê? Aí, olha que maravilha. Felipe Anderson, meio campista da Lazio, joga na Lazio lá na Itália. Felipe Anderson é a nova contratação do Palmeiras, deve chegar aí no meio do ano, no Verdão, e ficar até 2027 no Palmeiras. Palmeiras que vem reforçando seu elenco, o elenco que já é muito bem consolidado, um elenco que é vitorioso, que tem o seu esqueleto bem formulado, né? O Abel que tem o seu time na mão, faz ótimas decisões, ótimas contratações, contratou o Rômulo, que foi uma estrela, uma revelação no Campeonato Paulista, né? Trouxe o Aníbal Moreno e agora fecha com ele, Felipe Anderson, que também deve casar muito bem dentro desse time. Lembrando, gente, que o Palmeiras vai ter uma perda aí no meio do ano, porque o Endrick, o nosso menino, né, a nossa estrela do Brasil, vai pro Real Madrid, né? Já tem um contrato firmado aí, o Ancelotti com certeza vai usá-lo lá no seu elenco, né? E o Endrick vai ficar à disposição do Real, que tem muitas estrelas, Vini Júnior, Rodrigo, talvez, quem sabe, Mbappé, né? Bellingham, e aí o menino Endrick vai ter que lutar por um espacinho ali no time, mas com certeza vai muito bem. Falando em Palmeiras, o Palmeiras que divulgou também
uma sonora do Lázaro, né? O Lázaro que é um jogador importante aí pro Palmeiras. O Palmeiras que vai enfrentar o Internacional aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, como eu já passei para vocês aqui. E o Lázaro falou um pouquinho sobre ele dentro do time, sobre os treinamentos, sobre as possibilidades. A gente vai ouvir então esse jogador que também tem muita chance de conquistar, né, ali uma vaga titular e ajudar muito o Abel em 2024. Então, já que a gente tem que ficar atento a essa nova geração e esses meninos que estão chegando, a essas possibilidades do time, vamos ouvir o Lázaro. Então, tô bastante feliz, né, pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então isso daí no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução, com a ajuda também dos meus companheiros e também da comissão. Isso daí faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, então cada dia que passa eu venho aprendendo, venho buscando a evolução e com certeza eu fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. E como eu falei nas entrevistas, que seja o primeiro de muitos, que a gente sabe que essa temporada vai ser bastante complicada, que tem bastante jogos, então a gente tem que estar atento em cada momento, virar a chave em cada momento, cada jogo que a gente for jogar. Então, em relação a isso, mesmo com pouco tempo aqui, eu já percebo que o grupo tem essa facilidade, né, de conseguir virar a chave. Exemplo, sei lá, amanhã a gente vai jogar contra tal clube pela Libertadores, a gente consegue virar a chave. Dia seguinte a gente vai jogar contra não sei quem da Copa do Brasil, então o grupo consegue virar essa chave bem, focar bem, então isso daí é bastante importante para que ao decorrer da temporada o grupo possa conseguir sair muito bem e jogo a jogo, passo a passo, a gente vai conquistar nosso objetivo. A gente sabe que a gente sabia, na verdade, né, que o jogo ia ser difícil. O Vitória voltando agora para a Série A, então o primeiro jogo já pega o Palmeiras, então da forma que o professor Abel falou, né, da gente se colocar um pouco no lugar do adversário, eles estariam muito motivados para jogar, a gente sabia também que a euforia da torcida deles, isso querendo ou não faz com que eles se sintam mais motivados também e a nós também a estar mais concentrado, então isso fez com que a gente entrasse concentrado no jogo, mesmo sabendo que a dificuldade do campo também e do jogo, a gente conseguiu abrir o placar com o gol do Richard, então, e depois ao decorrer do jogo a gente conseguiu manter muito bem esse resultado, até com chances de ampliar, então é sempre bom começar ganhando, começar com esses 3 pontos para dar confiança ao decorrer dos jogos. Cara, então, desde quando eu conheci o Richard lá no Flamengo, foi um cara que eu sempre me dei muito bem com ele. Eu fico chamando ele de gringo carioca, né, praticamente, porque aquele ali parece que já morava no Rio, já nasceu no Rio já. Então foi um cara que desde o começo eu sempre me dei bem com ele, tanto dentro de campo e fora de campo também, a gente tinha uma amizade muito boa. Ia pra praia, tipo, aproveitava junto, ia pro shopping junto, então é um moleque que merece tudo que tá vivendo. Ainda mais pelas dificuldades que ele passou também, né, que a gente sabe muito bem, que já rodou em alguns clubes e mesmo assim seguiu com essa força de vontade dele. Então hoje se ele está vivendo tudo isso, eu fico bastante feliz por ele. E hoje chegar aqui no Palmeiras e ele me receber muito bem, isso daí também significa muito, muito para mim, porque a gente sabe muito bem que quando acaba o futebol, né, quando se encerra, o que vai ficar é amizade, vai ficar lembrança. Então tenho certeza que vai ser um cara que eu vou levar pro resto da vida também, que tem um enorme coração e torço bastante para a felicidade dele. Tá aí então o atacante, o Lázaro, falando aí sobre o Palmeiras, sobre o jogo do Vitória também, contra o Vitória, que foi a estreia do Palmeiras Brasileirão. A gente narrou, trouxe esse jogo para você aqui no Link Sport Clube, na voz do Enio Ricanello e também nos comentários na reportagem do Frank Fortes. O Lázaro falando também de como tá o desenvolvimento dele do Palmeiras, de que ele gosta muito do clima. E a gente fica muito feliz aí pelo jogador tá mostrando bom desempenho e por estar animado em continuar no Verdão. E agora eu só vou trocar uma ideia, um pouquinho aqui, sobre situação do São Paulo
do Corinthians, né? Os dois times que passam por uma fase mais difícil, talvez a fase do São Paulo nesse momento é um pouco mais complicada do que a fase do Timão, porque o São Paulo tem uma instabilidade em relação ao treinador, o Carpini, que não vem convencendo a torcida. Lembrando que o São Paulo vai jogar amanhã contra o Flamengo, lá no Maracanã, eu já citei isso aqui agora há pouquinho, e não vai ser um jogo fácil. O São Paulo precisa de pontuação, já perdeu o primeiro jogo. Pois é, o São Paulo perdeu o primeiro jogo em casa contra o Fortaleza. Não conseguiu segurar, tá apresentando muitas falhas dentro de campo. O time não consegue, né, colocar a bola para dentro do gol, demora muito. O rendimento do São Paulo não fica estável os dois tempos. Então, principalmente no jogo contra o Fortaleza, a gente viu como o time caiu no segundo tempo, e são muitas coisas que o Carpini tem que ajustar. Além de uma pressão para pôr Rames Rodrigues, que é um jogador que, né, ele até ajuda, tá começando a ajudar, tá começando a melhorar em alguns pontos, tem muita, mas muita qualidade na bola parada, mas ainda não aguenta 90 minutos correndo pelo São Paulo. Tem uma pressão da torcida, tem, querendo ou não, uma pressão da diretoria. É um treinador jovem, a gente sabe de todas essas coisas, mas provavelmente, se não melhorar esse trabalho assim, da água pro vinho, o Carpini tende a deixar o São Paulo Futebol Clube, né? A gente sabe disso porque é o que acontece com os treinadores aqui no Brasil. Você não rende, né? Você não consegue ganhar, você não consegue vitórias, a torcida fica incomodada e você acaba caindo. Não acontece só no São Paulo, acontece em todos os times do Brasil. Então o Carpini tem que dar essa resposta, a gente tem que ficar atento ao elenco do São Paulo Futebol Clube e também aos jogadores, porque se eles também não estão ali muito bem, não estão muito contentes com o Carpini, é mais uma possibilidade, mais um porquê, um motivo para o técnico deixar o time. A gente vai aguardando, vai acompanhando de perto, né? A gente sabe ali que os bastidores do São Paulo estão, né? Ali a galera tá um clima meio tenso ali, e a gente aguarda esse jogo. Além de São Paulo e Flamengo, né? Do Flamengo receber o São Paulo, também tem jogo entre Juventude e Corinthians. Um jogo que, pra mim, na minha opinião, é mais tranquilo pro Corinthians. O Corinthians que acabou empatando com o Galo dentro de casa, fez um segundo tempo com um jogador a mais dentro de campo, praticamente todo o segundo tempo, o segundo tempo todo, na verdade, porque o Galo teve um jogador expulso. Um jogo cheio de polêmicas, né? A gente acompanhou, conversamos muito sobre isso aqui, e o Corinthians não conseguiu marcar um gol no seu campo, na Neoquímica Arena, que é um lugar que você, torcedor do Timão, sabe que ele é muito forte, sabe que além dos jogadores tem a torcida que empurra, e nem isso conseguiu ajudar o Corinthians a colocar um gol para dentro da rede. O Coringão não marcou, o Timão não marcou. O Corinthians teve uma vitória de 4-0 em cima do Nacional do Paraguai, mas não é parâmetro aí pra gente estabelecer um bom futebol pro Corinthians, porque o Nacional do Paraguai é um time realmente muito fraco. E aí fica pelo Tonhão da Fiel, né? O seu Antônio Oliveira, colocar o time para jogar, né? Para jogar. Ele falou na coletiva que o Corinthians sentiu o Corinthians seguro, que achou um jogo justo, né? Que o time do Corinthians segurou muito bem, que eles são bem posicionados, mas não é muito bem isso que o torcedor e quem tá assistindo de fora tá vendo, né? Essa é uma leitura do técnico, respeitamos, mas acho que ainda precisa de mais um pouquinho. Então, eu vou já falando isso aqui, né, dando um esquenta, porque amanhã a gente fala muito mais de São Paulo e de Corinthians, tá bom? E de Palmeiras também. Palmeiras, hoje eu trouxe o Lázaro aí, porque eles divulgaram, né, essa fala do jogador, e a gente acha muito importante passar para você como que é a vivência desses jogadores dentro de campo, porque agora eu quero falar de um assunto mais sério, e eu quero falar do Santos Futebol Clube, né, e dessa vez eu não vou falar nem do elenco masculino. O meu assunto aqui do Santos é em relação ao Cleiton Lima, ex-treinador agora. O Cleiton Lima deixou o Santos novamente. O Cleiton Lima que treinava o time feminino do Santos, né? É uma polêmica muito, muito grande que envolve esse profissional. Primeiro que ano passado ele foi acusado de assédios
morais e sexuais contra atletas. Foram enviadas ao Santos Futebol Clube 19 cartas denunciando o Cleiton. O Cleiton foi afastado, mas semana passada ele voltou a comandar aí o time feminino do Santos. O Santos Futebol Clube disse que fez uma avaliação, que fez ali a sua própria investigação, que a polícia fez uma investigação e tudo mais, e que não acharam nada contra o Cleiton. Na coletiva, o Cleiton falou que ele, abriu um processo contra ele, que não existia processo legal contra ele, e que ele estava com a mente limpa, porque ele respeitava a família, ele tinha uma boa moral, e bons ideais aí de vida, mas as jogadoras de todo o Brasil não gostaram nada dessa decisão do Santos, se sentiram caladas, em relação a essa... Porque, assim, quando existe uma agressão, principalmente com as mulheres, demora, para você ter coragem de você expor isso, de você pedir medidas mais incisivas de um clube ou de uma autoridade. E quando parte, de um movimento e esse movimento não é respeitado, você tem a volta desse profissional que sim gerou um incômodo, aí acho que a conversa fica mais complicada, porque você silencia não uma mulher, mas muitas mulheres, E, claro, silenciar qualquer mulher é um crime e, infelizmente, a gente teve esse movimento aí do Santos de colocar o Cleiton Lima novamente à frente do time, mas as atletas não ficaram caladas. Tem até um vídeo que eu separei aqui, porque voltou o Brasileirão Feminino e as brabas do Corinthians enfrentaram o Santos, acabaram vencendo, mas antes da partida elas taparam a boca em sinônimo de que estão sendo caladas, mostrando, fazendo aí um protesto à volta do Cleiton Lima. Na hora de marcar o gol, a comemoração foi igual, eu até tirei um trechinho porque o Sport TV acabou mostrando esse jogo, eu tirei um pequeno trechinho só pra gente ver as meninas nesse protesto depois do gol. Vamos dar uma olhadinha? Abre bola aqui na direita, recebe Letícia Santos. Tentou o passe na frente, deu certa a bola. Vem cruzamento, segundo pau para Milene. Gol! Em relação ao ocorrido ano passado, eu quero deixar de maneira bem clara, bem transparente, que eu não cometi nenhum tipo de assédio, que aquelas cartas anônimas, com aquelas descrições insanas, levianas, não me pertencem, nunca me pertenceram. Eu sempre prezei a minha vida profissional dentro de uma ética e tendo como riqueza os princípios e os valores herdados pelos meus pais, e é isso que eu passo pelos meus filhos, para minha família, esposa com a qual eu sou casado há 27 anos, e que participa muito diretamente no meu dia a dia como treinador, dentro e fora do clube, e claro que aquilo me causou muito espanto, muita revolta, muita repulsa, muita indignação, mas eu, naquele momento, saí do clube justamente para esperar essa apuração do Santos, esse processo administrativo com o Paz trabalhou. Não tem nenhuma acusação formal contra mim, nenhuma esfera judicial, pelo contrário, eu que abri uma investigação judicial, e uma investigação no segundo DP de Santos para o inquérito policial, para que pudesse apurar quem eram as autoras daquelas cartas mentirosas, anônimas, apócrifas, e nada foi encontrado, e realmente é isso. Eu que busquei a polícia, eu que busquei
à tona a verdade o tempo inteiro, e por isso o Santos está me recontratando para fazer justiça àquilo que nesses 6 meses ficaram no silêncio, para que hoje pudesse trazer à tona toda a verdade. Então tá aí o Cleiton Lima falando sobre essa situação que ele está envolvido. Lembrando que foram 19 cartas, né, que o Santos Futebol Clube recebeu em relação ao Cleiton, denunciando ações dele e atitudes que não são corretas, né? São crime contra as atletas aí, contra essas pessoas que ele administra. E o Santos tomou essa decisão, mas agora volta atrás novamente. E com essa notícia, eu vou encerrar o boletim aqui hoje, né, num clima mais ameno, porque essas movimentações que acontecem no futebol, esses acontecimentos são muito importantes, pautas muito importantes para a gente debater como sociedade em si, para a gente analisar, né, como que a gente pode ter um mundo melhor. Então a gente tem que ter ações mais incisivas e fazer o certo. Então vou ficando por aqui, lembrando que 12:00 eu tô de volta, eu e Franco Fortes, e 6 horas da tarde a gente volta e fecha a casinha como de costume, beleza? Então até mais, falou!